O experiente jornalista Leandro Demore denunciou no ICL Notícias uma nova modalidade de golpe contra o Brasil, com Elon Musk e o Twitter. Me recuso a chamar de X. Vamos entender com o nosso Pedro Zambarda aqui no Meteoro? É aqui no plantão. Pedro, vamos lá. Eu botei que X golpe é no esse? roteiro porque, afinal de contas, mataram o nosso querido Twitter, né? Então, Justo. eu incorporei o nome novo, mas você tá certo, o nome certo é Twitter. Não, as linhas editoriais aqui do Meteoro impedem a gente chamar de X. Tá bom. Eu, como bom repórter, eu vou seguir a linha editorial nos próximos roteiros. Mas, Sofia, eu nem vou explicar o que o Leandro quis falar nessa... Eu quero só que você mostre o vídeo dele. E aí ele escreveu um longo texto na newsletter dele, que é a Grande Guerra que o ICL reproduziu. Mas eu queria que você mostrasse primeiro o vídeo dele no Instagram, e aí a gente vai refletir bastante sobre isso. Vamos ver juntos. Porque ele relaciona até com o golpe da Dilma. Bora lá. Ataque internacional coordenado, pressionando a nossa Suprema Corte, constrangendo a nossa democracia, e esse ataque tem vistas a dar um próximo golpe neste país. Edu, podem me chamar de chapéu de alumínio, exagerado, teoria da conspiração. Este programa ficará gravado. Hoje é 2 de setembro, 8h47 da manhã. Eu quero ver daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, as pessoas fazendo de conta que não aconteceu nada, que não defendeu. Sabe por quê, Edu? Estão pegando os casos em que o STF eventualmente cometeu erros e abusos, isolando eles no microscópio, como se não tivesse um contexto de golpe de Estado, como se não tivesse um contexto de ação da extrema-direita nesse país, como se não tivesse influência de uma extrema-direita global aqui nesse país para impedir a posse do Lula, que foi o que tentaram fazer, para impedir a eleição do Lula, que foi o que tentaram fazer, como se não tivesse o contexto de Lava Jato, como se não tivesse nenhum contexto. Nós vivêssemos em Nárnia, e aí o Alexandre tomou algumas decisões que são consideradas um pouco exageradas. Não teve pedalada fiscal, Edu, na época da Dilma? Teve pedalada fiscal? Teve. O Fernando Henrique tinha feito antes também, depois ficou comprovado, né? Mostrou. O Lula fez também. O Temer fez também, que aliás o Temer legalizou as pedaladas fiscais. Então assim, teve pedalada? Teve. O remédio era derrubar a presidenta Dilma e jogar o país no caos? Não. O nome daquilo era o quê? Golpe. Tem erros cometidos pelo Supremo Tribunal Federal? Ora, é claro que tem, não só no caso do Twitter. O Supremo tá agora negociando com agro e indígena para passar marco temporal, Edu. O Supremo tem erros históricos contra a população brasileira. É um tribunal que foi criado para defender a burguesia desse país, os industriários, os plantadores de café, os plantadores de cana lá atrás. É quem aqui que não vai falar em erro? É 600 mil presos no Brasil, 700 mil presos no Brasil, 40% deles presos temporários, não consegue nenhum advogado para sair da cadeia, que não devia estar preso. É óbvio que tem erro. Agora, estão explorando as microfissuras do tribunal para criar uma situação em que o Brasil é pintado lá fora como uma ditadura sanguinária, censora, e isso é a preparação para um próximo golpe neste país. Escutem o que eu estou falando. Concordo plenamente. É preciso o que ele falou, e quando você lê o texto da newsletter, você fica mais estarrecido, e a gente chega na notícia que você mesma falou, Sofia, sobre o filho do Tomás Paiva. Essa newsletter, que é a Grande Guerra, eu vou destacar alguns trechos aqui que ele fala bem interessantes. No Brasil, os parceiros de negócios de Musk estão na extrema-direita, seus olhos estão na Amazônia, seus interesses no Brasil são outros que o Twitter, a rede social, é usada apenas como arma política, um fim para justificar os meios. Musk não dá a mínima para a liberdade de expressão. Um dos seus sócios no Twitter é o príncipe saudita Khalid bin Talal Al Saud. De acordo com a Anistia Internacional, a monarquia da Arábia Saudita, que é uma ditadura, aliás, trabalha para limitar rigorosamente a liberdade de expressão online e é brutal na repressão contra cidadãos, usando a internet para perseguir e prender pessoas por expressarem opiniões. Aí ele coloca aqui, agora esqueça por um segundo o Twitter. Deixe de lado o que você pensa sobre Musk ou Alexandre de Moraes. Vamos levar a conversa para outro lugar e tentar desmontar o teatro, no qual nós somos apenas espectadores animados. Coube a um deputado bolsonarista descortinar o caso, pois a vida tem dessas coisas. Não que fosse sua intenção, muito pelo contrário. Como mais uma forma contra a pressão, mais uma forma de pressão contra Alexandre de Moraes, o Coronel Meira, que é um parlamentar do PL do Pernambuco, publicou um documento que mostra que o Exército e a Marinha dependem dos serviços do senhor Musk no Brasil.
mais precisamente das antenas Starlink, uma prova de que nós não podemos mexer com essa empresa. Entendeu? Sim, a comunicação dos nossos militares estão passando pelos satélites do Elon Musk. O Demore posta o ofício que mostra que o exército está dependendo desse documento. E aí ele coloca, qual que é o problema? Parece que não aprendemos nada com o caso Edward Snowden. Empresas norte-americanas de tecnologia das comunicações foram denunciadas pelo ex-colaborador da agência de espionagem estatal NSA. Snowden comprovou com documentos internos da própria NSA que essas empresas privadas estavam passando dados, e-mails e até mesmo conversas telefônicas privadas de cidadãos do mundo todo de modo ilegal. No Brasil, até mesmo a ex-presidenta Dilma foi grampeada. Tecnologias de telecomunicações são coalhadas de brechas ilegais, chamadas de backdoors. As empresas que fornecem as conexões de dados, como bem mostrou Snowden, colaboram historicamente com a máquina estatal dos Estados Unidos para os interesses exclusivos daquele país, mesmo que diante das câmeras eles garantam criptografia e privacidade. O que eu quero dizer com isso tudo aqui, Sofia, é o seguinte, a gente estava falando no corte anterior aqui, está falando em outros cortes, que o Musk, aliás, um vídeo da Ana, muito bom, o Musk gerou um prejuízo bilionário com a compra do Twitter. Ele comprou o Twitter para dar prejuízo, porque o dinheiro está sendo tirado de outro lugar. O dinheiro está sendo tirado como uma arma política de monitoramento de estados, e é por isso que a gente vê os nossos militares envolvidos com movimentos golpistas no Brasil. Os militares estiveram no golpe da Dilma, os militares estiveram na prisão do Lula, e os militares estiveram durante todo o governo Bolsonaro, o 8 de janeiro e agora no Lula 3. Estou falando de 5 episódios que eles estão diretamente envolvidos com interferência externa. Quem traz o Elon Musk para o Brasil, eu estou trazendo dados além do texto do Demore. Quem traz o Elon Musk para o Brasil, o pessoal esquece disso. Foi o empresário Fábio Faria, que é parente do Silvio Santos. Que morava nos Estados Unidos. Que se fez aquele episódio incrível dele apresentando, a minha esposa ali. Exatamente. E aí você começa a conectar pontos aparentemente desconexos. Em 2020, em plena pandemia, quem começa a botar o Pablo Marçal também na política é o Fábio Faria com a Patrícia Bravanel, em lives no Instagram. O Pablo Marçal migra de um coach de autoajuda para um cara que é politicamente viável com milhões de seguidores no Instagram. Então você vê um bilionário de Big Tech envolvido com movimentação regional. Por que ele está envolvido com movimentação regional? Porque o Elon Musk tem um interesse geopolítico aqui. Exatamente. Eu acho até interessante como quando o Demore traz a questão do Snowden, da NSA, a gente lembrar que, além da Dilma, a NSA também estava espionando a Petrobras. E que logo depois disso aí, a gente tem a Lava Jato que detonou com a Petrobras. Então, não é teoria da conspiração quando a gente fala que, olha, os Estados Unidos espionam o Brasil interessado nas nossas riquezas naturais, gente. Não é teoria da conspiração, o passado recente prova isso. E eu digo mais para vocês, até com coisas que eu vi na minha viagem para a China, o Elon Musk não é metido a besta a fazer a mesma coisa na China, porque ele faz negócios com a China. E a China tem um rigoroso método de lidar com empresas de Big Tech. Tudo é controlado na internet deles por lá. Então, os satélites da Starlink não chegam porque você vai ter que competir com os satélites chineses e eles não estão a fim de abrir espaço em áreas sensíveis, que foi o que o Bolsonaro fez no Brasil. Quando a gente fala mais a respeito aí dessa entrada internacional, a gente precisa lembrar, né, Sofia, que foi muito esquisita essa mudança agora de presidência da Petrobras. Eu não digo que o governo Lula é santo, tá todo mundo vendo que o governo Lula quer explorar petróleo em reservas da Amazônia, mas a impressão que se deu é que a queda do Jean Paul Prates foi uma pressão para que não se discutisse novas energias, que o pessoal fala. Agora não se fala energia sustentável,
falam novas energias. Porque os Estados Unidos querem impor a exploração do petróleo e querem impor a intervenção internacional. O próprio posicionamento do governo Lula sobre a eleição do Maduro, e vejam bem, eu não sou fã do Maduro, não sou fã do sistema venezuelano, mas o posicionamento do governo brasileiro, para mim, é muito esquisito. A impressão que dá é que pediram as atas porque o chefe lá de cima mandou. Pois é. Com relação a essa questão que você falou da Petrobras, eu vou até admitir aqui uma coisa, que eu bati muito no Jean Paul Prates pela postura dele com relação à exploração de petróleo, dizer que o Brasil ia explorar até a última gota, a Petrobras ia ser a última empresa a explorar petróleo no mundo, etc, etc. Até ver quem colocaram no lugar dele. Porque nada tão ruim que não possa piorar, vamos dizer assim. O alçapão. Chegamos no fundo do poço? Não. Pega uma broca e fura mais um pouco. Mas, enfim. Temos mais material aqui para mostrar, Pedro? O último material só para mostrar é a cereja em cima desse bolo, né? Que é uma coluninha que o Tasso Lohan soltou nesses dias, por um acaso nos mesmos dias que o Demore estava denunciando esse golpe, que o advogado da Starlink é filho do comandante do exército de Lula. E a informação é que ela é representada na Anatel pelo advogado Thomas Scheller Paiva, filho do comandante do exército, o general Tomás Paiva. Tomás Paiva, que inclusive era muito próximo até da própria presidenta Dilma. Scheller Paiva, o filho, é quem assina uma carta enviada nesta terça à Anatel dizendo que a Starlink voltou atrás e realizou o bloqueio do X, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí tem o documento que o próprio Metrópolis obteve. Então, Sofia, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Eu tô sempre com as pessoas que criticam o Supremo Tribunal Federal, mas olha, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é defender minimamente a soberania brasileira nessa questão do X. Não é se você gosta da rede social, se você não gosta da rede social. Aquilo virou um antro de neonazi e indo para além da estética. É uma rede social que está sendo usada estrategicamente para monitorar o Brasil. Eu não tenho dúvida sobre isso. Perfeito. Cara, e eu não consigo... E eu acho... Falando sério, eu fico feliz que a gente teve toda essa confusão com o Twitter, porque isso fez as pessoas olharem para Starlink. Uhum. Se não tivesse rolado toda essa confusão, as pessoas não estariam olhando para Starlink do jeito que estão. Isso já aconteceu lá em abril. Vamos lembrar que teve uma época que o subprocurador do Tribunal de Contas da União chegou a sugerir bloquear, interromper os contratos com a Starlink por causa das possíveis fraudes licitatórias que tinham acontecido, e isso foi logo depois da confusão que teve entre o Alexandre de Moraes e o Musk lá em abril, e agora de novo, foi depois que foi bloqueado o Twitter que a gente tá vendo, vamos olhar melhor a Starlink, como é que é esse negócio. Esse caso mesmo aí do filho do Tomás Paiva, você pode perceber que se a Starlink não tivesse se recusado a bloquear o Twitter, é capaz a gente não ter percebido isso, porque foi quando eles voltaram atrás dessa recusa que apareceu o nome do representante legal. Uhum. Então, foi um baita de um tiro no pé aí que o Musk deu, na minha opinião. Gente, deixa claro, é só minha opinião. Foi um baita tiro no pé que o Musk deu, que se ele não tivesse sido tão estridente e cavado essa falta, porque vamos e convenhamos, ele cavou a falta com essa história de não colocar um representante legal aqui, talvez a gente não estivesse prestando tanta atenção na Starlink e não teria percebido o que a gente está percebendo agora. Agora, resta saber se a justiça brasileira vai ter coragem de peitar a Starlink como está peitando o Twitter. Pois é. Na Ucrânia, só para vocês saberem, tá no texto do Demore, vou falar muito rapidamente para a gente fechar o corte, o Elon Musk chegou a interferir na guerra entre os ucranianos e os russos, desligando satélites. Tá, queridos? Então, por exemplo, vocês estão vendo as queimadas que estão acontecendo agora ao redor do Brasil? Vocês acham que não tem ninguém ocultando ou facilitando acesso
de garimpeiro para eles continuarem traficando droga e fazendo atividades ilegais na Amazônia? Como é que a gente vai contar com o governo Lula para mudar isso, Sofia? Se os militares estão enfiados até o pescoço. Exatamente. Dá uma olhadinha lá nas reportagens do Rubens Valente na agência pública sobre as antenas da Starlink nas terras Yanomami. Só isso. Enfim, encerramos, Pedro? Encerramos, né? Esse corte bem-humorado, pra cima. Super. Então, antes de vocês irem embora, só um recadinho aqui para vocês. Não vamos nos delongar muito por causa do tempo, mas youtube.com/@tvcringe. Vão lá, a gente tem um novo canal do Meteoro com um novo modelo de vídeos, vários assuntos. Dê uma conferida lá. Até mais, gente. E daqui a pouco voltamos com mais Pedro Zambarda.